Entre 2010 e 2011, existiam mais de 6 milhões de micro e pequenas empresas em todo o país, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. A estimativa do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, é de que até o final deste ano sejam contabilizados mais de 10 milhões de empreendimentos nesta modalidade. Em Mato Grosso, o SEBRAE completa agora 40 anos de existência no próximo dia 19. Para falar das ações de estímulo ao empreendedorismo em nosso estado, está ao vivo aqui no Jornal da Manhã o diretor superintendente do SEBRAE Mato Grosso, José Guilherme Barbosa Ribeiro. Bom dia, obrigado pela presença, parabéns aí pelas 4 décadas da instituição. Obrigado, Antônio Carlos, bom dia, senhores e senhoras. Vou começar com um assunto que nós acabamos de ver aí na reportagem da Fernanda Fernandes sobre essa lei que a Câmara de Vereadores de Cuiabá acaba de aprovar, regulamentando a função do ambulante que comercializa alimentos nas ruas da capital. O secretário, Domingos Sávio, falou da necessidade da formalização dessas pessoas enquanto MEIs, microempreendedores individuais. E aí a gente lembra do SEBRAE. Como que vocês ajudam nesse processo? Isso faz parte do dia a dia do SEBRAE. Incentivar e apoiar, em especial, os microempreendedores individuais. Acho que foi uma medida louvável da Câmara dos Vereadores de Cuiabá e também da Prefeitura de Cuiabá. Eu acho que a medida é exata, é melhor trazê-los para a formalidade do que manter todas essas empresas que trabalham há alguns anos já e algumas já com pontos tradicionais, com produtos que a própria sociedade escolheu. Portanto, é extremamente louvável essa decisão e o SEBRAE Mato Grosso, como sempre, está à disposição destes empreendedores, à disposição através nós temos um telefone para atendimento, que é a melhor forma, que é o 0800 570 0800. Portanto, aqueles que estiverem interessados, os microempreendedores individuais, podem ligar e nós teremos o maior prazer em recebê-los. Lembrando que Cuiabá, essa lei é só para a capital, quer dizer, as outras 140 cidades mato-grossenses têm que fazer lei semelhante. Vocês também já têm conhecimento, experiência nessa área de mobilizar o Estado para fazer essas leis municipais. Sem dúvida alguma, Antônio, o que acontece é que num momento como esse, infelizmente, estamos passando um momento de crise, são os microempreendedores, na verdade, que dão as soluções mais rápidas, até porque eles têm uma flexibilidade de se adaptar às situações novas. Portanto, a economia depende muito e uma solução para a empregabilidade, sem dúvida alguma, é a micro e pequena empresa. Nós abrimos aqui a entrevista falando das mais de 6 milhões de micro e pequenas empresas e a expectativa de fechar o ano agora 2015 com 10 milhões em nível de Brasil. Dá para a gente falar quantas em Mato Grosso e quanto que se gera de emprego através dessas micro e pequenas empresas? Olha, nós temos no SEBRAE nós temos um trabalho de levantamento, nós temos aproximadamente 187 mil empresas em Mato Grosso, isso incluindo os empreendedores individuais. E isso, certamente, até o final do ano, nós devemos passar das 200 mil empresas em função, quando se demite pessoas, quando a crise existe, as pessoas têm que ter algum meio de sobrevivência. E o brasileiro, normalmente, é muito empreendedor. Ele vai buscar uma atividade e o estado do Mato Grosso, na verdade, ainda é uma ilha de desenvolvimento. Nesse quadro geral da economia brasileira, Mato Grosso é uma exceção. Lógico que vai sofrer os efeitos da crise, mas o impacto vai ser muito menor do que outros estados na nação. Isso significa que existem muitas oportunidades e essas pessoas que ficarem desempregadas ou mesmo aqueles que querem empreender por uma oportunidade, eles certamente vão fazê-lo e o SEBRAE está à disposição dos senhores e senhoras. Matematicamente, a gente pode pensar assim, uma grande corporação, uma empresa multinacional, uma mega empresa vai gerar mais emprego do que um pequeno negócio, uma micro pequena empresa. Qual que é essa característica econômica que essa micro pequena empresa acaba gerando mais emprego, dando mais empregabilidade no país do que as grandes corporações? Nós ficaríamos bem pelo menos uma meia hora falando sobre isso, mas eu vou ser bem sintético. O modelo, por exemplo, italiano, inclusive as exportações na Itália são feitas, maior parte, por pequenas empresas, não são pelas grandes empresas. E nós temos exemplos muito recentes aqui em Mato Grosso, quando os frigoríficos fecharam, o que aconteceu? Você tem 1.500, 2.000 pessoas desempregadas do dia para a noite. Eu quero me referir ao seguinte, o pequeno capital, o capital da micro e pequena empresa, ele tem uma fidelidade com aquele local em que ele escolheu para colocar o seu negócio. Então, ele tem uma interface muito grande com a sociedade local. Ele tem uma responsabilidade social muito, muito grande com a sociedade local. Portanto,
ele tem essa flexibilidade de se adequar às situações. E, infelizmente, a situação econômica do país passa num momento tão difícil que nem sempre as grandes empresas têm essa oportunidade ou essa velocidade de adequação. Aí quebram. E as micro e pequenas empresas vão se ajustando, porque normalmente são empresas familiares, vai exigir o quê? Mais trabalho, mais dedicação da família e ninguém vai recorrer à justiça do trabalho, a nenhum tipo de problema. Portanto, se um prefeito, se os administradores forem bastante inteligentes e estratégicos, apoiem as micro e pequenas empresas, porque é a base do desenvolvimento local e sustentável. E isso é o modelo econômico em que todas as instituições no mundo pregam para que seja feito nos países em desenvolvimento. Inclusive tem um outro lado dessa relação aí, que é compre do pequeno. É um movimento nacional que vocês estão liderando em nível de Brasil. Por que a gente deve priorizar a compra do pequeno? Mais uma vez é isso. Quando a gente compra da empresa que está na nossa rua, que está no nosso bairro, que está na nossa pequena cidade ou mesmo na região, imagine o senhor, é fácil entender, o dinheiro vai ficar no seu município, todos os impostos vão ser pagos lá, portanto vai gerar riqueza para o município. Enquanto se vocês forem comprar numa outra grande cidade ou comprar fora do estado, o dinheiro, a geração de emprego, a geração de tecnologia vai acontecer naquele estado de origem do produto ou do serviço. Portanto, aqui fica uma solicitação. Se um estado como o nosso, que tem poucos habitantes, 3 milhões e 200 mil, se nós quisermos uma economia forte, o senhor e a senhora, enquanto consumidores, comprem na sua cidade, comprem na sua rua e compre pelo menos no seu estado. Muito obrigado pela presença. Mais uma vez, parabéns aí pelos 40 anos do Sebrae em Mato Grosso. Obrigado. Muito obrigado a todos.